Será que a ciência pode andar junto com a religião? Você sabia que a Bíblia fala sobre dinossauros e outros mundos? O convidado de hoje vai vir com força total, muita coisa incrível para nós aprendermos aqui e tirar lições importantíssimas. Espero que você fique até o final e aproveite esse encontro poderoso. E, claro, sempre vale lembrar, chame aquelas pessoas especiais que você acredita que devem aprender, tirar essas lições importantes. Sejam todos muito bem-vindos. Recebam meu abraço desde já. Que maravilha estarmos juntos. Vamos que vamos. Bem-vindos, bem-vindos. Nossos queridos aqui que não perdem uma. Ju, Regilda, Regina, Creuza, Tiago. Que maravilha. Hoje vai ser poderoso, hein? Muito bem-vindos, queridos. Grande Mauro, me daria a honra de partilharmos juntos aqui. Grande Ed já chegou por aqui, muito bem. Manhã abençoada para você. Vamos que vamos. Aí sim, é isso aí, Mauro. Me dê a alegria de partilhar a palavra aqui qualquer dia. Todos os dias às 7h05 da manhã. Hoje é o 26º dia. Acorda, meu povo. Vamos lá. Tô convidando todo mundo. Você quer aproveitar e convidar alguém também? Que massa, Mauro! Já me diga aí o dia, tá bom? Bem-vindo, Nando, Roberlânia, Rebeca, Joclécia. Vamos que vamos! Vamos lá! Maravilha, chamei todo mundo. Acorda, meu povo, que hoje vai ser poderoso. Hoje a gente vai falar sobre ciência e religião. Existe algum tipo de vínculo entre esses dois? Você sabia que na Bíblia fala sobre dinossauros? Tem coisa incrível hoje e nosso convidado especial vai falar sobre tudo isso, vai nos deixar com muitos alertas, muitas lições especiais sobre todo esse universo. Se você acredita que alguém precisa estar aqui conosco hoje, chame essa pessoa para cá. E eu vou chamar aqui agora meu grande mestre, Edilândio Angelim, ele que foi solicitado. Mestre, está dizendo que você não pode participar. Verifica aí, por favor. Se for o caso, sai e entra novamente. Agora vai. Ver se dá certo aqui. Bem-vinda, Lene Kelly. Manu, Dona Antônia. Grande mestre! Feliz sábado! Muito bom dia, mestre! Tudo tranquilo com vocês?
Tá me ouvindo bem, Jean? Aqui, perdão. Agora melhorou. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Oba! Ótimo, ótimo, ótimo. É isso mesmo, Mauro. Assuntos polêmicos, dinâmicos, hoje vai ser poderoso. O professor Edilândio, ele que é instrutor bíblico, que é meu sócio, meu amigo, meu parceiro, meu aluno e meu professor, é tremendo aqui, viu? É como se fosse quase que um pai para mim, um irmão, com certeza. Ele que tem aí anos afinco estudando ciência e religião e, claro, estudando a Bíblia, não só a Bíblia, né, como ele sempre faz questão de dizer, vai trazer para nós aí esse gostinho. Meu querido irmão e amigo, bom dia, meu abraço. Como vai nossa família? Estamos ótimos, cara. Só saudade mesmo. Mas tudo Oh, muito tranquilo, né? Estamos conseguindo levar essa quarentena aí. Família, quanto mais tempo unida, mais unida nós conseguimos ficar, né? Então, montamos um monte de coisa, lendo livros e violão e nas horas que a gente está em casa, apesar de eu também estar saindo para trabalhar, né? A gente está fazendo consultoria com algumas empresas na área de saúde, mas a gente continua lidando com essa história, graças a Deus, de uma forma muito boa. É bem tranquilo. que bom. Que bom que Papai do Céu está cuidando de tudo, né, meu irmão? Tá Sempre, mostrando caminhos, né? sempre, sempre. Que bom. Meu querido, vamos começar aqui valendo para a gente aproveitar melhor, pode ser? Na hora. Vamos aqui ao nosso texto de hoje, que já é o capítulo 26 do livro de Jó. Trocar o gostoso pelo bom, jamais irei esquecer. Olha aí, Eita, que legal! um Que, aprendizado poderoso, né? que bom, muito feliz. E você, só lembrando, viu, pessoal? Estou atendendo aqui ao pedido de vocês. Vocês que pediram tanto que ele voltasse, aqui está. E eu queria saber de você. Qual é uma outra pessoa que você queria que voltasse mais uma vez também? Coloca aqui o nome dele para mim. Teve o Nascimento, teve o pastor Gutenberg, teve o Adriano Leão, enfim, teve uma turma gigante. Queria saber de vocês. Teve o Dalton, que está aqui com a gente, o Gledson, né? Uma turma maravilhosa. E aí, vamos, olha aí, Gutenberg. Muito bem, vou falar com ele. Enquanto vocês digitam, aliás, enquanto vocês digitam, não. Peço agora que possam fechar seus olhos para a gente pedir a orientação de Deus. Pode ser? Feche seus olhinhos, porém acordem. Fica acordado, não vai dormir não, criatura. Vamos que vamos. Oremos. Bondoso Deus, diante de temas tão complexos da nossa existência, que tu possas nos ajudar, através do próprio Espírito Santo, a compreender, inclusive diante da própria Bíblia, sobre essas polêmicas, sobre essas situações, às vezes tão difíceis de serem entendidas, que tu possas ser o nosso guia, nosso condutor. Fala pela boca do professor Edilândio e nos faz abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender essas necessidades, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Peço por Jesus, amém. Amém. Grande mestre, olha só o pessoal pedindo aqui o Gledson, o Adriano, todos de novo. Bem-vindos aos meus queridos e queridas que chegaram depois. Não vai dar tempo mais de chamar o nome de nenhum, porque agora nós vamos para essa leitura maravilhosa aqui. Acompanha com a gente Jó 26. Jó, capítulo 26. Então Jó, em resposta, disse: Eldade, eu estou fraco, sem forças. Como você me ajuda e me consola?
Você é bom para dar conselhos e gastar a sua sabedoria com um ignorante como eu. Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem o inspirou a falar assim? Os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. Com o seu poder, Deus dominou o mar. Com a sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. Com o seu sopro, Deus limpou o céu e com a sua mão matou a serpente fugitiva. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Rapaz, olha só que hoje vai ser poderoso. Então você já cola com a gente aqui, chama aquela pessoa que precisa entender de todo esse universo aqui, né? E fica aqui com a gente até o final. Com a palavra, mestre, professor Edilande Angelim. Gratidão, mestre. Gratidão e um abraço aí a todos, né? Como já disse, o tempo hoje não é favorável, porque é coisa demais para a gente falar. Então, só um abraço a todos aí, as pessoas que a gente convidou e aí os que Jean convidou, a todos presentes, né? Que Deus abençoe a todos e que não só os seus corações, mas as nossas mentes estejam abertas, porque o que nós vamos trabalhar hoje tem uma lógica científica e matemática, que foi o que me chamou e o que me atraiu à Bíblia, né? E os dois livros que eu indico que sejam estudados e não lidos, eu diria que para ler até os evangelhos são perigosos, porque muitas das leituras bíblicas são confundidas, as pessoas não conseguem separar, né, o que é profético, o que é histórico, o que é metafórico, né, e o que é parabólico, né? Ou seja, existem as parábolas, existem profecias, né, existem linguagens que elas são completamente metafóricas, né? E a outra coisa que é muito importante é quando você faz o estudo da época e entender o pensamento daquele período, né? Eu falei no encontro passado e vou reforçar que nesse momento aqui, o que Jó falou para Deus em capítulos anteriores, que você vai ouvir, ou você já viu, né? O que os amigos de Jó falaram para ele, em função de que naquele período não havia o conhecimento de que Satanás era um ser presente, né, e que ele já agia. Então, na cabeça deles e de grande parte dos povos do Antigo Testamento, tudo o que acontecia era Deus, né? E isso cria uma confusão danada na cabeça de um monte de gente que não busca aprofundamento, né? Não segue o conselho de Pedro lá, diz que não só o texto de Paulo, mas muitos textos na Bíblia iam causar muita confusão, porque as pessoas ainda não entenderam a função real da Bíblia e por que e como ela foi escrita, né? Um dos fatores importantes para a gente também entender esse capítulo é saber que os escritores eles não foram cortados das ideias, dos sentimentos que eles tinham. A inspiração bíblica era para eles narrarem segundo o seu conhecimento. E isso também cria um outro problema, né? Porque
Exemplo prático aqui, quando Paulo diz, a mulher fique calada na igreja, e aí você procura em todos os outros livros de Paulo, né, o homem que mais escreveu na Bíblia, onde é que ele fala isso? Só na cidade de Corintos. Onde é que ele diz que a mulher tem que usar véu na igreja? Só na cidade de Corintos, né? Então, quando você analisa isso e vai para a história, vai perceber o seguinte, Paulo disse, me fiz fraco com os fracos, forte com os fortes, para ganhar a todos. Então, o que que Paulo faz em Corintos? Ele chega lá, encontra uma cidade com um arcadismo assim, absurdo sobre a condição do homem para com a mulher, e o discurso dele inicial é, primeiro, um alinhamento, porque ele precisava conquistar quem mandava, e o homem mandava. A mulher não era contada como ser humano, a mulher não era contada nem nos censos, era vista como um ser, praticamente um objeto. Então, Paulo inicia o seu trabalho pedindo que as mulheres escutassem, pedindo que as mulheres entendessem e pedindo que colocassem véu, até porque as mulheres, as prostitutas, eram obrigadas a ter o cabelo curto. E com o véu elas poderiam ir para a igreja, porque ninguém sabia quem era quem. E pouca gente sabe disso, né? Então, são fatos importantes que precisam ser entendidos à luz de estudos, né? A leitura da Bíblia é perigosa e toda vez que a gente lê e não conseguir desvencilhar, não podemos criar ideias próprias. Ninguém pode apontar nenhum conceito para a Bíblia sem o uso da própria Bíblia. E é por isso que eu estou fazendo essa introdução para vocês, né? E aí eu fiz algumas pesquisas e uns estudos que a gente já há muito tempo sabia, mas eu precisava de números mais fortes para até fechar a ideia que Jean acabou de colocar. Como vamos entender, né, a grandeza de um Deus que não pode ser medido? Né? Ou seja, grande é algo que eu olho e mensuro por outro menor. Né? E posso até imaginar outro maior. Mas eu vou colocar para vocês aqui um texto rápido, né, que eu desenvolvi aqui em função de pesquisas antigas e tem um material vasto aí na internet, né, só para a gente entender essa grandeza. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Eu queria que tivessem muita atenção e não se preocupassem com os dados, tá bom? É muito absurdo, é absurdo demais. E o que eu vou ler aqui não está baseado em nenhuma teoria, é ciência, ciência profunda. Ó, a pergunta para vocês é, quantas estrelas existem? Né? Vamos calcular, né? Agora, hoje à noite você conta, cuidado que se apontar para as estrelas, nasce verruga. Vocês lembram disso, né? Dessa história que contaram para a gente. Bom, quantas estrelas existem no céu? Então, segue o raciocínio aí, viu? Ó, uma de nossas galáxias, conhecida como Via Láctea, possui uma média para baixo entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Isso é uma média para baixo porque não é possível fazer um cálculo real. Né? Vocês vão entender como esse cálculo é feito. A Via Láctea é só um pontinho no universo observável. Presta atenção. Via Láctea de 100 bilhões a 400, ok? E essa Via Láctea, com esses 100 a 400 bilhões de estrelas, é um pontinho no universo observável. Vai vendo aí como a coisa não dá para a gente pensar, né? Que possui cerca, sim, esse universo, né, observável, possui cerca de 100 bilhões. E a estimativa pode chegar até 2 trilhões de galáxias. Né? Assim, dá para você ficar tonto com esses numerozinhos. Aí vem o quê? Resultado, 1 bilhão, certo? De trilhão de estrelas. É o estimado para essas galáxias. Você fazendo uma contazinha rápida, você chega mais ou menos a 1 bilhão de trilhão de estrelas. E aí você pode estar pensando, isso é uma viagem, isso é impossível de calcular. Não. Vamos contextualizar para vocês verem como é interessante. Veja só. O cálculo é feito sempre para menos, tá ok? Então vamos fazer o seguinte. Estima-se que existem 135 mil grãos, tá certo? De areia em 16 centímetros cúbicos. Isso não é impossível de fazer. Ok? Então, 135 mil grãos de areia
em 16 centímetros cúbicos. Isso não é algo impossível. Aí o que é que vai acontecer aqui? Existem aproximadamente 320 mil quilômetros de costa em todo o Brasil. Isso é um cálculo nosso, você sabe que eu sou da área, geografia. Só a costa. Certo? 16 deixa eu achar aqui o texto, pronto. Nós temos o quê? 15 milhões de quilômetros quadrados de deserto. Né? Quem usa o Google Earth já sabe que isso é mais fácil de ser calculado. Isso aqui não é nem de hoje, só teve confirmações via satélites. Então nós temos aqui aproximadamente 320 mil quilômetros de costa e 15 milhões de quilômetros de desertos. Né? Os estudos, inclusive tem duas grandes universidades que fizeram esses cálculos, uma é do Havaí, né? Eles comprovam que nós temos em média aqui, então abre os ouvidos aí, 7,5 vezes 10 elevado à 18ª potência de bilhões de milhões de grãos de areia. Ok? Segura que isso não é nada ainda, estou só arranhando a ideia. Cálculo para baixo, reforço, isso não pode ser visto como real. O real é mais. Ok? Isso aqui é um cálculo para baixo, só para a gente ter uma noção e contextualizar a quantidade de estrelas no nosso universo. Dando seguimento aqui. A diferença modesta entre a areia e as estrelas é de 10 para 1. Ou seja, para cada 1 grão de areia, nós teríamos uma média de 10 estrelas. Não queira calcular agora não, por favor. 7,5 elevado a 10 elevado a 18ª, né? Bom, voltando aqui. O mais incrível de tudo isso é que um único grão de areia, e agora eu quero que vocês sentem na cadeira, amarrem os cintos e escutem com atenção. Um único grão de areia possui, que com 1 milímetro, tem aproximadamente 500 bilhões de milhões de átomos individuais. Cada grão de areia com 1 milímetro, eu vou ler de novo, prestem atenção, possui aproximadamente 500 bilhões de milhões de átomos individuais. Cada grão de areia. Nós temos um universo externo e nós temos um universo interno. E o texto que eu estou lendo aqui não é bíblico, ele é científico. Até um tempo desse, o átomo era indivisível. E nós chegamos a estruturas muito menores. E hoje nós já chegamos ao quartzo, né? Que é uma estrutura molecular extrema, que é uma vibração sonora. Comprovado cientificamente. Aí nós vamos para Gênesis, o que é que diz lá? E pela palavra tudo se fez. Eu acho assim, que não tem como eu, como cientista, né, alguém que fascinado por conhecimento e pesquiso continuamente, fui extremamente agnóstico em relação a Deus. Hoje eu me rendo sem uma condição racional para dar continuidade a um pensamento da não existência do planejamento. É o que nós temos. Então, segura aí no planejamento. Só para a nossa turma entender aqui, quando você diz assim que é cientista, tenta aí em poucos instantes resumir aí teu currículo. Só para o pessoal entender que você não é um doidinho, como diz no popular, né? Que é fanático pela Bíblia e que é só, enfim, só para a gente poder entender e contextualizar. Vai lá. Pronto, a nossa primeira formação acadêmica nós fizemos foi geografia, né? E mediante o que nós éramos apaixonados, né, área de tecnologia, nós também tivemos uma formação na área, né, de tecnologia, de informática. E aí a gente conserta computador, né, fazia programas, né? Até brinquei um dia desse, né, que a minha esposa sabe que eu fazia programas antes, né, da gente casar. Depois que a gente casou, eu parei de fazer programas, né? E aí a minha paixão por tecnologia cresceu e nós entramos para a área de telecomunicações e nos envolvemos com essa parte de transmissão via rádio, né? E essa área das telecomunicações me apaixonou por um longo período.
Mas aí me apaixonei em função disso, também pela área humana, e fui para a área de recursos e desenvolvimento humano, e aí abandonar a área de tecnologia, mas antes também eu fui professor, né, de filosofia, de sociologia, biologia, e também tinha uma academia de musculação e de aula de defesa pessoal, certo? E aí a gente avançou no tempo e fomos para a área de recursos humanos, e durante 8 anos nós trabalhamos na Brisanet, fazendo a área de recursos humanos e de gestão, né? Nós gerimos a Brisanet por 8 anos, onde pedimos demissão. Em menos de um ano a gente entrou para o Estado, né? E lecionamos preparação para o mercado de trabalho, empreendedorismo, numa escola profissionalizante, né? Que é uma escola do Estado. E aí pedimos demissão no final de 2018, e hoje nós estamos com o coach, né? Master, graças ao Jean. Sou neuropsicopedagogo, sou psicopedagogo, tenho formação na área de terapias, né, em algumas terapias, outras eu nem creio mais, sou hipnólogo, e aquelas coisas que você vê na televisão, eu faço só tudo, né? O pessoal vê coisa, comer coisa, e a gente teve um bom período, inclusive eu usava nos meus tratamentos, a gente cuidava de pessoas usando a hipnose, mas aí a gente abandonou para PNL, e aí a gente também foi para PNL. Bom, e aí hoje nós temos uma clínica e estamos, agora, né, eu até falei para o Jean, a gente iniciou um processo de desenvolvimento para o município, voltado a uma empresa, como é que se diz? Uma empresa particular que vai desenvolver um projeto de análise das escolas, né, das escolas aqui do nosso município, para entender como é que está toda a condição dos jovens nessas escolas mediante a pandemia. Né? Então a gente está entrando nesse projeto, e a partir de segunda-feira nós vamos estar fazendo uma sabatina em todas as escolas, né, do nosso município, analisando e entendendo o processo, com psicólogos, sociólogos, né, neuropsíquicos. Então a gente está com uma equipe aí tremenda, uma empresa que parece, eu falo, porque a gente começa segunda-feira a nos engajar, mas o coordenador disse que eu já estou no grupo até de coordenação, né? E eu nem sei ainda como é que vai funcionar direito, mas graças a Deus a gente hoje tem a clínica, né? Onde eu tenho com certeza os melhores profissionais da região, inclusive Jean é um deles, né? Nosso sócio, sempre trazemos ele aqui. E pronto, é mais ou menos isso aí. Então vamos sintetizar para voltar para o que interessa, né? Ele deve ter esquecido pelo menos aí uns 50% das outras coisas. Mas por que eu pedi para ele falar sobre isso? Para que você entenda que existe aqui um trabalho sério, sabe? De busca, de leitura, de pesquisa, de estudo, de pós-graduações tantas, enfim. Só para você entender isso, tá? E compreender que existe um casamento entre esses universos de ciência e religião, e você vai entender agora. Você parou, mestre, na hora que eu lhe interrompi, peço perdão, na hora do planejamento. Existe um planejamento? Como assim? A menor partícula do átomo, ela é uma vibração sonora? E o que isso tem a ver com o haja luz e tudo mais? Legal. Legal. Concluindo aqui só o contexto, para a gente poder deixar esse pessoal cada vez mais oriçado em querer conhecer Deus, né? Porque é possível conhecer Deus, apesar dessa grandeza absurda. E eu vou dizer para vocês como é fácil conhecer Deus, né? Então, vamos lá. Como eu acabei de dizer para vocês, né? Um grão de areia tem 500 bilhões de milhões de átomos individuais em um único, né? Um único grãozinho de areia. Isso quer dizer que apenas um grão de areia excede todas as estrelas no universo conhecido. A estrutura do grão de areia excede todas as estrelas do mundo conhecido. Então Deus não brincou quando ele disse: eu vou confundir a cabeça de todo mundo que se achar bom demais. Eu vou endoidar esse pessoalzinho que olha para as coisas e diz: eu consigo. Não consegue é nada. A minha vida toda é estudando, pesquisando. Ontem eu fui dormir mais de meia-noite fazendo uns estudos e umas pesquisas. Minha esposa também, ela estava fazendo umas outras coisas. E a gente não dorme, o nosso horário para dormir é 10 horas, a gente trava isso aí para saúde, né? Que depois também, se Jean quiser, a gente pode falar um pouco sobre isso. Não hoje. Mas vamos lá. Para fechar aqui, ó. Uma única gota de água. Gente, quando você for tomar um copo d'água, preste atenção no que você está fazendo. Uma única gota de água, certo? Está aqui, ó. Ainda tem meu nome, ó, senhor.
Sim, uma única gota de água. Eu tenho uma dessa, bonitão. Não faz inveja não que você me deu, né? Uma única gota de água possui 1,7 bilhões de trilhões de moléculas de H2O. Cada gotinha de água possui mais átomos do que um grão de terra e mais átomos de todas as estrelas contidas em todo o nosso universo. Quem quiser explicar isso, ou seja, se você ficasse micronésimo e entrasse numa gota de água, nunca mais você saía. Para andar de uma ponta a outra de uma gota de água à velocidade da luz, na proporção universo-terra, você jamais, em alguns bilhões de anos-luz, você atravessaria uma gota de água. Aí você olha para o macro-universo e vê quase isso, né? Porque os telescópios, né, estratosféricos que nós temos já, vagando no nosso espaço, um deles é o Hubble, eles só conseguiram mensurar uma parte desse universo e você teria que viajar bilhões de anos a uma velocidade da luz para atravessá-lo, e aí depois a gente pode ver esses detalhes que agora nós vamos agora direto para o que realmente interessa nesse universo complexo, né? Prepara o coração. Vamos lá. Oi? Prepara o coração. Observem aqui um texto que eu vou ler para vocês, que já virou chacota durante muito tempo na boca dos, eu não diria incrédulos, né? Dos poucos conhecedores. Gênesis no capítulo 1 diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Primeiro momento da existência do universo, Deus disse, haja luz e houve luz. E alguém desinformado e sem estudo e sem conhecimento científico diz, erro bíblico. Verso inicial da Bíblia, Deus diz, haja luz, e no terceiro dia ele cria o sol, os luzeiros, as estrelas. E aí você diz, houve um erro bíblico. Como é que Deus cria a luz no princípio e depois? Bom, o interessante é que luz e luz tem uma divergência gigantesca e absurda aí, né? Quem tem conhecimento aqui sobre estruturas moleculares e composição biológica, né, organizacional dessas estruturas, sabe muito bem que a amálgama, ou seja, a massa que une as estruturas moleculares, são fótons. E o que são fótons? É luz. Deus cria primeiro a luz para unir todos os elementos do universo através da luz. Depois que ele une a luz, que cria o sol, aí ele pode criar o sol e as demais coisas. E é por isso que Deus fez isso numa lógica científica e matemática, para que alguns doidinhos aí, lendo e não estudando, porque esses que colocaram, talvez nunca entenderam o que era um fóton, nunca entenderam o que era luz e qual a função da luz na estrutura molecular. Ou seja, a água, se a gente tirar os fótons, ela se decompõe, e aí você não tem mais a união dos Hs e dos dois Os. Né? Então, se tirar a luz da composição da água, da pedra, da madeira, de tudo que existe no universo, nós não teríamos nada disso unido, unificado. Né? Então, para que os elementos pudessem ser compostos, e essa composição da vida que nós temos hoje, que é outra incógnita para todo cientista e todo evolucionista, né? Porque eu fui evolucionista por um tempo diminuto, quando eu comecei a fazer análise da concatenação do sistema biológico, quando eu lecionei biologia, eu percebi que nenhum órgão poderia desenvolver-se sem os outros, e aí onde qualquer evolucionista paga um mico tremendo, né? Porque a estrutura mais ínfima do nosso organismo, ele precisa de circulação e ele precisa de impulsos elétricos para que isso funcione. As circulações dos vários componentes biológicos, inclusive milhares e milhares de hormônios, eles fazem com que esse processo ele inicie e dê continuidade,
num processo muito mais entrópico do que evolutivo. O homem, ele não evolui, ele diminui. E as microevoluções que nós passamos, como a pigmentação da pele, né, a raça de cães, tudo isso nunca provou cientificamente um processo evolutivo. E você pode inventar o que você quiser. Você pode pegar algumas revistas científicas de uns tempos atrás, que elas desapareceram, e aí você abre o teu livro de ciência e tem lá bem grande, teoria da evolução. E alguns professores pregam isso sem entender o que é a palavra teoria. Só para começar, nem saber o que é teoria esses professores de ciência sabem. Porque eu jamais, né, como geógrafo, e também lecionei nessa área por quase 6 anos, né, eu iniciava a minha aula abrindo um leque gigante de possibilidades para a evolução da Terra. Quando a gente estuda a estrutura da Terra, é necessário se montar um processo racional para isso. E a evolução nunca me deu um processo racional, porque eu sentava e buscava um conhecimento, né, onde eu pudesse dizer para os meus aprendentes que havia uma lógica num processo evolutivo. E não existe o processo evolutivo de uma explosão, que não é uma explosão, às vezes, que as pessoas até usam, e também cristãos, que não se aprofundam no conhecimento, eles fazem críticas à ciência, mas eles não podem fazer uma crítica a um processo de explosão, de Big Bang e de afastamento, sem entender que isso aconteceu, não numa explosão que gerasse vida, mas o centro do universo que nós conhecemos continua em expansão, e essa expansão existe. Só que não foi uma explosão que gerou cargas elétricas e que modificou estruturas moleculares. Não, isso não é possível. Não é possível, eu não falo isso porque eu acho, eu penso, não. Eu estudei isso já muito, porque você trabalhar geografia, biologia e filosofia é um negócio de doido. Né? Então, unir essas 3 concepções em uma escola de freiras, né, que foi onde eu lecionei por mais de 3 anos, e poder bater de frente com essa concepção, com uma visão teológica completamente diferente, você dizer, à luz da ciência e à luz da Bíblia, que as coisas elas se encaixam, não, Adilane, é impossível unir ciência e Bíblia, é impossível separar ciência e Bíblia. Agora, teoria e Bíblia não dá para juntar. Né? Mas ciência e Bíblia... Olha a hora que vai travar. Travou. Tá cortando tua voz e o vídeo. Tá dando um lagzinho aí. Vamos ver se estabiliza. Vai lá, vê aí se destravou. Logo no clímax do assunto, hein? Num nível profundo desse. Vai lá, fala aí, que eu acho que agora voltou. Bom, então, onde é que nós estávamos, né? A estrutura de tudo que nós temos. Então, não dá para a gente entrar em detalhes agora sobre DNA. Né? Porque se fôssemos entrar aqui, nós teria que ter umas 3, 4 horas para falar do DNA. Porque o DNA é uma estrutura inteligente. E estruturas inteligentes exigem inteligência para serem criados. Né? A própria ciência, ela não consegue compreender, né, os vários robozinhos que existem na própria estrutura molecular do ser humano, que eles criam sistemas, eles montam sistemas, como eu sentado no computador, pensando em um processo de um programa que precisa funcionar de acordo com a cabeça de Jean e com a empresa de Jean e com os vários canais que a empresa de Jean precisa e com as várias necessidades dos clientes de Jean. E aí eu vou montando uma rede fantástica, gigante, automatizada, para que a empresa de Jean funcione com um programa que vai se expandir em todos os computadores do planeta e vai suprir necessidades e vai dar as respostas automáticas e vai moldar necessidades e vai montar, sabe assim? Então, essas micropartículas, elas são inteligentes para fazer tudo isso. Tudo isso.
Ok? Então, o DNA não pode ser explicado à luz de nenhuma ciência. Nenhuma. Certo? Então, o que é que nós temos agora? Nós temos Jó dizendo para Deus, né, e falando dessa expansão, e colocando pontos aqui que são pertinentes à lógica, né, e ao conhecimento. Por exemplo, até um tempo desse se achava que a Terra estava em cima de 3 elefantes. E eu coloco isso para os meus aprendentes, né, na aula de geografia, onde a gente falava sobre a estrutura da Terra e como ela chegou a ser quem ela era. Eu pegava as 5 melhores, eu não pegava só as 2, que são as que realmente vale a pena você estudar, que é a evolução e a criação. E eu abria aqui uma linha e colocava para os meus aprendentes, e a gente eliminava logo de cara as 3, porque o sentido racional não nos permitia. Mas eu, lógico, daria liberdade para eles pensarem sobre essas possibilidades, né? Fica duas porque no livro deles tinha lá como a Terra evoluiu, teoria da evolução. Só que no mesmo capítulo lá na frente falava no mesmo capítulo não, em capítulos à frente, quando nós estudávamos o Oriente Médio, ele falava do processo dos povos que tinham origem em Abraão. E aí nós temos uma contraposição. A história fala de Abraão e os cientistas narram uma visão parca, né? Sem base científica para dizer que nós evoluímos e que a Terra é fruto de um acaso, né? Então aí eu não tenho como conciliar com os meus aprendentes se eu não der para eles uma segunda possibilidade. E eu colocava lá e colocava o placar. Pessoal, vamos lá, eu vou falar da teoria científica, vou falar da realidade científica e vocês vão dizer se é Deus ou ciência. Isso dava polêmica na escola. E quando alguém me chamava no canto de parede, eu botava o caderninho aqui e pedia para ele fazer também. E quando ele fazia a sequência, ele tinha que calar a boca. Porque ele não tinha como dizer para o ser humano como é que ele come uma fruta e de onde vêm os elementos da fruta para recompor quem ele é. Né? Então, como é que eu me recomponho? Tirando de onde eu fui criado os elementos que está faltando porque eu tenho diminuído. Então, fósforo, potássio, alumínio, todos os elementos que eu preciso no meu corpo, eu vou buscar na terra, porque foi de lá que eu vim. E o que é que a Bíblia diz? És pó. E do pó, é ao pó voltarás. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma comprovação lógica, né, e um direcionamento racional de que o que a Bíblia diz faz mais sentido do que o que a teoria me diz. Ok? Então, aí nós temos o quê? A redondeza da Terra. Oi? O pessoal tá gostando, ó. Que live show! Estão gostando, pessoal? Ciência e religião aí. E o Vasceles, não sei. Tio Ed, meu irmão. É meu irmãozão. Você está deixando maluco até sua própria confecção de internet. O acaso reina no coração dos tolos. Os sábios têm um reino no coração de Deus. Olha que poderoso. Bonito, esse cara é meu amigo pessoal. E é por isso que eu tenho essas habilidades, porque eu tenho pessoas assim ao meu redor. A gente só cresce com gente que é grande, né? E o Arceles é meu irmão do coração, Jean. É um cara que você precisa conhecer, viu? Você vem aqui, eu vou levar para você conhecer. Indicado por você, certeza que é marido da Juju, cara. Juju, aquela vozinha que a gente tem a raiva de ouvir, porque quando ela canta é pouco. Lembra de Juju, não? A esposa dele. Tô lembrado agora, não. E eu perguntei se o pessoal tá gostando. Tô fenomenal. Aqui, ó. Sim! Cheguei agora e já estou impressionada. Maravilhosa. Vai ficar gravado? Essa primeira vai, tá bom? A gente tem ainda aí uns 10 minutinhos dessa primeira, mas a segunda não. Então você já se prepara que a gente vai... É a parte das perguntas, né? E vai responder as perguntas de vocês, as dúvidas relacionadas a essa questão de evolução, ciência, religião, dinossauros na Bíblia, serpentes não sei de que, o monstro Raabe, o mundo dos mortos. A gente vai dar uma pincelada aqui, tá? E depois a gente volta para poder aprofundar ainda mais. Então fica aqui, já prepara a tua pergunta,
Tá bom? Que bom que vocês É estão tema para gostando. 40 lives, Jean. É tema para Esse 40 lá. capítulo é tema para 40 lives, né? A O gente que é teria, todos os capítulos da Bíblia tem, nesse aqui a gente teria para 40. Mas vamos fechar aqui. Então, viu, nós mestre? buscamos A aonde? gente teria que fazer Oi, uma quarentena só para isso, né? só para esse Mas capítulo. fica aqui com a gente, viu? Cola aí, presta atenção e volta com a gente. Quando a gente terminar aqui, vai vir um segundo momento. A segunda não vai ficar gravada, tá bom? E aí, manda ver, mestre, que o pessoal tá gostando pra caramba aqui. Foca aí. Pronto, que bom. Fico feliz com isso. Então, eu vou para a Terra buscar a energia e os elementos que me compõem. Então, minha estrutura molecular, analisada e estudada cientificamente, é igual à estrutura molecular do barro. Isso não é teoria, tá certo? E aí quando a Bíblia diz que nós somos um amálgama, né, ou seja, uma junção, né, da Terra e um sopro de vida, e aí quem já estudou e já leu Carl Sagan, né, sabe que em um momento, em um dos clássicos dele, né, que é Cosmos, ele junta um monte de coisa e diz, pessoal, eu tenho aqui a condição de juntar e criar um homem pelos elementos contidos na natureza. O único problema é o que dá vida para eles. Carl Sagan disse isso. Foi eu não. E não foi um crente não. Ele diz o que dá vida para isso. Então, Carl Sagan, que para mim, cara, é o top dos tops. Ainda hoje eu estudo ele. Apresentei ele para o meu filho, né, que eu quero que ele estude Carl Sagan, apesar de ser ateu. Mas o cara foi o único que iniciou o processo de entender como é que funciona a quarta dimensão, meu amigo. Dá para imaginar? A terceira dimensão já é uma complexidade. E o cara consegue, de uma forma simples e básica, mostrar como é que funcionaria a quarta dimensão, que é onde Deus existe, né? Aí já é outra, e aí entra a metafísica, que é um negócio assim de louco, mas vamos voltar. Então vamos lá. Agora eu tenho o segundo ponto que foi até colocado por Jean, né? As dúvidas que surgem nas grandes perguntas, né? Como Deus criou, não dá para a gente entrar em detalhes sobre isso, né? Porque aí a gente já teve o vislumbre de que foi pela palavra, e agora eu sei que existe a menor partícula estudada pelos seres humanos, eu acho que tem 3, no máximo 5 anos que foi descoberta, inclusive até com essas tentativas de impacto, e agora nós sabemos que a menor estrutura é o quartzo, né? Que é uma vibração sonora. E a ciência disse isso, e a ciência apoia Deus como Criador. E pela palavra tudo foi feito. E nós, né? Rapaz, é E nós, forte, Jean, viu? que nós somos PNL, né? Nós sabemos que nós conseguimos transformar a vida mudando palavras, né? Eu lembro que uma pessoa abriu os olhos para mim assim e disse, cara, você mudou minha vida. Quando eu expliquei para ela o que era pré-ocupação. E aí quando eu disse para ela, disse, olha, no momento em que você descobrir que pré-ocupação é a mesma coisa que nada, e ela disse, como assim? Eu disse, pré é o que vem antes, ocupação é o que você faz. Como é que você se ocupa antes de se fazer? Como é que você faz antes de fazer? Eu digo, não chame planejamento de preocupação, não. Preocupação é ocupação. E aí eu brinquei e brinco nos meus cursos, nos treinamentos, quando eu digo para as pessoas, né? Preocupação é coisa de quem não tem o que fazer. Quando você tem o que fazer, você está ocupado, né? Então, quem está ocupado não se preocupa. Isso aí é bem complexo. Mas eu estou dando uma ideia aqui, né, de como a palavra faz transformação. E eu creio que se você me ouviu agora, você vai parar e dizer, isso quer dizer que quando eu fico pensando na possibilidade de acontecer ou não, eu estou fazendo o quê? Você está fazendo uma coisa maravilhosa, você está enchendo o seu organismo de toxinas, né, jogando no seu estômago ácidos e dizendo para você mesmo, eu poderia estar montando um projeto para resolver, ao invés de estar pensando se vai ou não acontecer. Né? Então aí você começa a entender, poxa, então se eu pôr a mão na massa e se eu começar a agir, aí isso transforma, gente. Isso vai tirar um peso tremendo da condição do passado, quando você era o que você não é mais hoje. E a condição do futuro, que você vai se tornar mais hoje. Então você molda quem você é agora e você não precisa se preocupar com o que vai acontecer. E aí o sábio mestre Jesus já disse, não vos preocupei com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não existe. O verbo existir só se processa no presente. E pegando lá dentro aí, Jean,
Eu queria só reforçar a ideia de como Deus é fenomenal e grande nesse sentido. Eu e você, nós temos uma linha do tempo, mas Deus não tem. Onisciência e onipresença coloca Deus em qualquer área do tempo. E Deus não adivinha futuro. Deus vê futuro. E ver futuro não é uma visão de futuro, é estar nele. E aí, se vocês querem uma prova bíblica, vamos lá, quando ele falou com Moisés. E Moisés disse o quê? Senhor, como eu digo que é o teu nome, ele diga ao povo que eu sou. Eu sou não era e nem será, né? Eu sou. Quando Jesus se encontra com os escribas e fariseus, e eles dizem, tu fala como se conhecesse Abraão, como se conhecesse Moisés, né? E agora eu vou colocar uma pulga na orelha de vocês. Quem falou com Moisés lá no monte foi Jesus Cristo, viu? E agora Jesus Cristo, quando é perguntado ali em meio aos escribas e fariseus, quando eles dizem, tu fala de Moisés e de Abraão como se o conhecesse, ele diz, antes de Abraão ser, eu sou. Eu sou. É sim. E aí, simplificando para não dar um nó na cabecinha de vocês, imagine você andando em uma estrada cheia de curvas, subidas e descidas, e imagine Deus de helicóptero. Essa é a maneira mais prática de entender como é que Deus enxerga as coisas. Ele já vê o final da estrada e você está percorrendo essa estrada. E reforçando novamente, para você não entrar na neura de que Deus fez ou deixou de fazer, que foi o que os amigos de Jó fizeram, Deus não escreve a tua história. Se você permitir, ele pega na tua mão, mas ele não vai escrever a tua história. A história é tua. E aí, se você conhecer a Deus e se deixar guiar por ele, ele pega na tua mão como um pai pega na mão de um filho que não sabe escrever, e ele vai te ensinar como você vai escrever a tua história. E a tua história muda. E a história de quem vive com você muda, e a tua vida muda, e tudo muda. Eu não falo isso como um religioso, eu falo isso como um cientista, como alguém apaixonado por essa evolução e esse desenvolvimento humano. Eu vi pessoas serem transformadas, não com as técnicas de coach, porque eu não sabia que técnica usar com aquela pessoa. E num momento eu disse, você quer conhecer a Deus? E ela disse, é possível? Eu disse, é. E aí a gente abriu exceções e montávamos sessões sem ser pagas, porque eu não posso cobrar o que me foi dado de graça. E quem cobrar de você para falar de Deus, manda ele por quintos e por sextos, você sabe de onde. O que te é dado gratuitamente não pode ser cobrado, nem nas igrejas e nem em lugar nenhum. A devolução do dízimo é uma condição pessoal. Se alguém cobrar isso de você, sai dessa igreja. Ela não pertence ao Deus que deu tudo, ainda deu o seu filho e sem cobrar nada. Mas se você quer ver a igreja crescer, evoluir, ficar bonita, ter bons pastores formados, aí você devolve o dízimo. Porque o dízimo não é para Deus, o dízimo é para a igreja de Deus. E se essa igreja não prega Deus, você não tem que devolver dízimo para ninguém. Ok? Só para vocês darem uma expandida nessa visão. Bom, então vamos lá, dar uma pincelada rápida, porque eu sei que não vai dar tempo. Antes que se perca, eu acho que é importante você ler essa penúltima mensagem. Diz aí o que é que tem, João, porque o meu ângulo aqui não está muito bom. Edilande, meu irmão, por favor, me ajude a voltar para os braços de Deus. Tem meu contato, tem Jean aí. É a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. É o Acelis. O Acelis. O Acelis. Isso. É a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. É levar as pessoas de uma forma racional, lógica, inteligente, a conhecer alguém que é inteligente para criar as estruturas inteligentes do universo em que nós vivemos. Porque tudo na vida é matemático, né? A rotação, a translação, o dia, a noite, todo é um processo, sabe, contabilizado. E Deus não é o Deus das regras, é o Deus dos princípios, que dentro deles estabeleceram-se regras. Bom, vamos pincelar rapidamente aqui a questão do dinossauro, que eu tenho certeza que tem um monte de gente se coçando aí, porque é algo assim... E uma das coisas que me perguntaram, né, quando eu passei o link dizendo que ia ter isso, mas como se concilia dinossauro e Deus? Bem facinho. Eu vou mostrar para vocês, nem vou para a história dos dinossauros, vou para a história dos dinossauros hoje. Né? Eu tenho aqui na minha casa fóssil, né, como professor eu levava para a minha sala de aula fósseis de verdade.
para mostrar aos meus aprendentes, né? E aí eu queria que vocês entendessem como é que surgiu o petróleo. A história do petróleo é a história do dilúvio. E não tem nenhum doidinho que queira dizer o contrário, né? E em algumas palavras aqui você vai entender. Eu tenho um desses também, né? A prova da existência de Deus. Eu não sei se esse teu, mas eu tenho um aqui que foi achado na Chapada do Araripe, a região mais alta, praticamente uma das regiões mais altas do Nordeste. Para ter água na Chapada do Araripe, todo o nosso estado, mais os adjacentes, teriam que estar embaixo d'água. E aí eu digo, mas o dilúvio foi um processo local, uma representação bíblica. Nunca foi. Mesmo crentes que dizem isso, viu? Pastores que dizem isso. Né? Então, só rebobinando. Imagine aí uma esfera. Aí você vai pegar areia e vai colocar ao redor dessa esfera. Aí, ao redor dessa esfera, você vai pegar uma pedra e vai bater nessa esfera. E você vai analisar o que vai acontecer com a areia, né, que está ao redor dessa esfera. Segundo a teoria, um meteoro bate na Terra e aí os dinossauros desaparecem. Não porque houve um soterramento, mas porque houve uma camada que impermeabilizou, não tinha entrada de sol e tal. E aí o que acontece? Como esses dinossauros, com impacto unilateral, jogados para cima com o impacto, estariam soterrados em camadas organizadas na nossa estratosfera. Como esses dinossauros seriam enterrados sem oxigênio, para que pudesse mudar a sua estrutura molecular, que qualquer ser vivo enterrado com a presença do oxigênio, ele oxida. E a oxidação gera decomposição. E a decomposição não geraria o óleo que nós temos, porque os dinossauros foram enterrados em camadas sobrepostas e sem oxigênio. Para isso teria que ter o quê? Água. E nós temos dinossauros enterrados no planeta todo. E em camadas organizadas. Essa organização passa pelo processo da ciência que nós chamamos de decantação. E aí todo mundo aqui fez quinta série, sabe o que é isso. Né? Você balança vários elementos na água, espera, e os elementos eles vão se organizar em camadas estruturadas. Pronto, nós temos aí o petróleo e nós temos aí a prova científica do dilúvio. E quem quiser negociar isso aí, negocia com a ciência, não precisa nem discutir comigo. Né? Eu não vou discutir com você se você quiser criar uma outra teoria para isso. Camadas organizadas, né? Processo de decantação, enterrar em profundidade e em uma velocidade absurda para não ter oxigênio junto, mais água. Pronto, fim de papo. Se você olhar isso rapidamente, você vai entender o que é um bolo comido por crianças desorganizadas e o que é um bolo comido por ordem fatiada. A Terra é um bolo, segundo a evolução, comido por crianças desorganizadas. Uma mãe bota um bolo na mesa e diz, vamos lá, criança, agora. E eles vão meter a mão no bolo, porque seriam os processos erosivos. Né? Pelos bilhões de anos que eles dizem que a Terra tem, o processo erosivo teria feito da Terra um negócio de louco. E não. Tudo acontece de uma forma bacana, ordenada. Nós estamos estragando, isso é fato. Mas tudo muito bonito, tudo muito científico, tudo muito matemático e tudo muito estruturado. Para mim não querer seguir a Deus como Deus porque eu não quero, mas eu não tenho como fugir mais da condição da existência dele. Eu posso levar minha vida de pecado e fazer o que eu quiser da minha vida, mas eu não tenho mais como tirar Deus da existência. Ele existe, e para mim é fato. E não é fato, como é que se diz? Eu penso que não, eu acho que não tem como mais. Né? Quanto mais eu me aprofundava nas ciências, mais perdido eu ficava na minha condição de evolucionista. Eu não conseguia achar um alfinete no evolucionismo para me pendurar e tentar me sustentar nele. Num penhasco gigantesco que é a visão do evolucionismo. Né? Não tem um alfinete nesse penhasco para mim me segurar, que eu não possa transformar isso em milagre. Né?
Quando alguém diz que o que segura a água na terra e a terra é redonda, e ninguém cai, as coisas não caem, os carros não